Pessoal, bem-vindos ao Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia, hoje da filosofia para compreender o mundo. O geógrafo é, antes de tudo, um filósofo. Quem disse isso foi Milton Santos, né? Nosso querido Milton Santos, que mais do que ninguém sabia da importância da filosofia. O fato de que a filosofia influencia o pensamento geográfico é quase que evidente, pelo menos desde que nós pensamos a geografia crítica, né? Antes ainda já era muito importante, mas principalmente para todos aqueles que se dizem geógrafos dessa vertente, geografia crítica, a filosofia é indispensável, a começar pelo próprio conceito de crítica, né? Muitos se atribuem como adeptos do movimento de filosofia crítica, mas de geografia crítica, mas se perdem quando são perguntados a respeito do que é essa crítica, com quem começa, como definir essa crítica. Bom, o fato é que hoje a gente não vai necessariamente discutir o conceito de crítica, mas vamos discutir um filósofo que é um filósofo crítico. Também faz parte dessa tradição de crítica. Então, vamos discutir hoje o pensamento de Hegel. Hegel, que é um filósofo extremamente complicado, né? Um filósofo que cada um que tenta interpretar Hegel gera uma interpretação diferente, muito parecido com um psicanalista, né? Lacan. Todo mundo que quer tentar interpretar o pensamento do Lacan acaba construindo um Lacan diferente, um Hegel diferente. Bom, a gente pode tentar melhorar essas visões sobre esses autores a partir dos comentadores. Então hoje não vamos ler propriamente Hegel, mas Francisco Pereira Nóbrega, que escreveu esse livro aqui chamado Para Compreender Hegel. Um livro muito curtinho, são 73 páginas. Agora, não quer dizer que por ser curto a leitura seja rápida, né? Quer dizer, alguns acredito que ainda precisariam de um livro de introdução à introdução de Hegel, né? Porque é um autor muito complexo. Eu mesmo tenho muitas dificuldades com Hegel. Mas eu vou tentar trazer para vocês aqui um pouco do que eu conheço, essa perspectiva da gente compartilhar um pouco esses conhecimentos, produzir um pouco de debate. E, na verdade, eu gostaria de começar com um passo atrás, questionando qual é essa importância, porque parece, de fato, uma importância muito perdida para a geografia, né? Parece que a gente deixou de entender a importância da filosofia para a geografia. Se é que algum dia entendeu, claro, alguns grandes entenderam muito bem. É o caso do Milton Santos, é o caso do professor Armando, que trabalhou muito tempo na USP. O Armando é um dos grandes expoentes do pensamento Lukatiano no Brasil, né? Principalmente na geografia. É o caso de um professor como Antônio Carlos Robert de Moraes. A gente pega um livro do Antônio Carlos Robert de Moraes, a gente tem lá no Ideologia Geográfica as discussões que vão incluir o Lukács, que vão incluir os outros teóricos da Escola de Frankfurt, que vai tentar, de alguma forma, trazer a filosofia mais para o centro do debate de geografia, né? O Milton também, como eu disse, o Milton, a gente precisa, muitas vezes o Milton vai recuperar o pensamento de Leibniz, o Milton, ele vai ser um teórico que vai trabalhar a questão da ontologia, que é algo que fica ali presente na natureza do espaço, no livro. O Milton vai trabalhar com o Russell, né? Com o pensamento, não o Edmund, né? O Bertrand Russell, né? Vai trabalhar com Sartre, então o existencialismo. O Milton vai trabalhar muito com Marcuse. Então, há aqui uma gama de teóricos, que inclui o Hegel, muito importantes para a gente pensar a geografia brasileira. E me espanta o fato de que muitos que se pretendem interpretar o Milton Santos ou qualquer um desses outros geógrafos não conheçam o mínimo desses outros autores, o mínimo. E eu não estou dizendo dos estudantes, não, estou dizendo dos professores universitários. A maioria realmente não conhece esses outros pensadores. Realmente tem dificuldade de trabalhar com eles, de modo que a compreensão das obras desses geógrafos fica pela metade. E não são só os brasileiros, vamos pegar lá o Paul Claval ele vai pensar o Locke, o Hobbes, né, os contratualistas, vai trazer o Foucault, né, vamos pegar um mais recente, né, por uma geografia do poder, Cláudio Rafestin, ele vai pensar junto com Foucault. A geografia crítica, ela de verdade se encontra numa crise gigantesca, muito grande, uma crise de pensamento. A geografia, quando se apropriou do Marx,
construiu o Marx pela economia política. E, de fato, é um pensamento muito importante. É impossível compreender o pensamento marxista sem o viés da economia política. Mas construiu isso de uma forma muitas vezes banal, por exemplo, sem realmente fazer a transformação de conceitos. Eh, e ainda, vamos ser sinceros, né? Ainda estamos um pouco não, né? Bem atrasados. A gente continua trabalhando muitas vezes com conceitos de um marxismo ortodoxo, com conceitos que estão lá no Capital. E aí já passou todo um movimento marxista que já vem de crises e recuperações na escola de Frankfurt, com o pensamento lucatiano, com todo esse conjunto de autores, e a gente não acompanhou, né? Essa geografia crítica ela parece um pouco parada no tempo. E por isso que a minha tentativa é, desde sempre, né, e isso eu faço aqui no canal, recuperar a filosofia e, inclusive, melhorar a relação da geografia com as outras áreas do conhecimento. E muitas vezes parece que é um trabalho muito solitário, meu, porque eh, são coisas que a geografia não vem trabalhando, e que eu busquei já trabalhar, já no em livro publicado, já em pesquisas na universidade, trabalhar sozinho, questões como da psicanálise ou questões relacionadas a outros filósofos, que eu acho fundamentais para a gente continuar. Enfim, eh, então, esses filósofos são muito importantes para a gente entender a geografia e não pensem que não são. Ah, nunca vi, vocês vão me dizer, ah, nunca vi o Hegel sendo citado por nenhum filósofo, por Milton Santos, nunca vi Hegel por nenhum filósofo, por nenhum geógrafo. Daí, por que que eu tenho que entender Hegel para compreender a geografia? Bom, realmente não é uma ligação tão direta assim. A primeira coisa, né, que não existe geografia sem filosofia, a filosofia é de fato anterior à geografia e anterior tanto num sentido, vamos dizer assim, ontológico, quer dizer, ela é anterior para que eu compreenda, que eu tenha conhecimento geográfico antes, eu demando conhecimento filosófico, e também no sentido dessa teoria da ciência, né? Eu não consigo trabalhar sem método, sem teoria, e muitas vezes eu vou ter que recorrer a esses filósofos. Agora, vamos pegar alguns exemplos de como Hegel é muito marcante. Primeiro, o mais marcante de todos, que é inegável, é o fato de que, se a geografia crítica é uma geografia constituída pelo marxismo, o Hegel é indispensável. Afinal de contas, o Marx, uma das suas principais influências é seu pensamento hegeliano. A noção de dialética, ela vai ser muito trabalhada, resgatada por Kant, por Hegel, e é essa noção que vai influenciar muito o pensamento marxista, se bem que com transformações, mas de modo que eu não sou capaz de entender o Marx sem o Hegel, e não há aqui ninguém para me dizer que a geografia crítica não é extremamente marxista, ela é. Então, quando a gente, vamos estudar o Marx, mas a gente não tem compreensão nenhuma de quem foi Hegel, a gente já cai num problema de muitas vezes nem entender o que o Marx está querendo dizer. Então, é muito comum, inclusive por parte dos alunos, entrarem numa sala de aula, na universidade, o professor está falando de dialética, o aluno não sabe o que é dialética, o aluno pergunta para o professor o que é dialética, e às vezes nem o professor sabe o que é dialética. Às vezes ele vai dar uma definição ali, vai dizer, é uma questão da contradição, mas não é uma explicação decente. Infelizmente, muitas vezes a gente fica com essas explicações curtas, parciais, e mesmo os cursos de teoria e método que a gente tem na universidade, muitas vezes não sanam essas dificuldades que a gente tem em relação ao pensamento filosófico. Por isso, eu trago aqui o Hegel para a gente pensar. Mas não só nisso, né? Já é muito importante nessa linha do marxismo, mas pego um exemplo concreto para vocês. O livro As Metamorfoses do Espaço Habitado, do Milton Santos, é um livro hegeliano. A ideia de metamorfose está muito relacionada à ideia de devir. Como a gente vai ver mais à frente, o devir ele constitui uma tríade dialética, onde o devir é um movimento, né? Esse movimento, que na sua origem está relacionada ali, é a síntese da tese, que é o ser, e da antítese, que é o nada. O devir é o movimento do ser e do nada. Mas o que, que isso quer dizer? Por isso, Hegel é um dos filósofos que todo mundo foge, todo mundo escapa, inclusive os professores. E a gente, ouvindo nesse primeiro sentido, a gente se assusta e pensa que é algo muito hermético, e de fato é, mas a gente pode se assustar, mas não se desanimar. O problema é quando a gente se desanima e fala, bom, então não vou ler.
E aí a geografia vai sendo trabalhada de qualquer jeito, vão discutindo aí o Marx de qualquer forma. É muito triste a crise de pensamento que eu vejo na universidade em relação à geografia. É claro que a gente tem produzido coisas brilhantes, mas ao mesmo tempo a gente tem recaído em erros básicos. A gente tem se deixado levar por questões muito básicas que não deveriam constituir qualquer erro para a gente, que estão lá, interpretações muito simples que estão erradas e que passam batidas, e isso atrapalha muito a geografia. O geógrafo ele precisa sair um pouco do departamento de geografia e precisa ter coragem para enfrentar, para ir lá para o debate filosófico. Agora, não reproduzindo tudo que a gente já vem reproduzindo, ousando, indo além, recuperando outros autores. Né? O fato de que a gente não trabalha filosofia já fica nítido na própria ideia de que a gente não entende o Milton Santos. Todo geógrafo que pega o Milton Santos fala, não entendi nada. Bom, por quê? Porque tem um conteúdo filosófico e a gente não tem esse conteúdo para entender ele. Milton Santos sabia a importância da filosofia nessa obra, na sua própria obra. Então, aqui fica essa introdução, o meu apelo a que nós resgatemos a filosofia, algo que eu tento fazer. A gente já tem aqui no canal vídeos sobre Kant, já vim trabalhando com Freud, os 10 livros de filosofia fundamentais para compreender a geografia, e a ideia é que a gente continue fazendo essa série de discussões de filósofos que nos permitam relacionar um pouco com a geografia. E, dito isso, claro, porque sou geógrafo e sou filósofo. Então, é claro que eu não me contentei só com a geografia e também fui estudar a filosofia. Porque sem a filosofia eu não tenho as armas necessárias para compreender a geografia. Bom, fica aí, eu farei um vídeo mais específico para comentar um pouco sobre essa crise na geografia crítica, apontando sintomas, apontando problemáticas mais específicas. Mais à frente trarei um vídeo, mas aqui já fica um prelúdio dessa discussão que é, acho que hoje é mais fundamental para a geografia brasileira. Sendo assim, vamos nos debruçar um pouco sobre Hegel, ou melhor, sobre um comentador de Hegel. Né? Trazer a fenomenologia do espírito aqui seria muito interessante, mas é um livro que demandaria, só por um parágrafo ou outro, né? Muito tempo. E nem eu tenho condições de fazer um curso sobre a fenomenologia do espírito. Né? Eu precisaria ainda me especializar muito mais. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês, né, é as noções básicas de Hegel. E aí é o convite para, a partir dessas noções básicas, a gente se aprofundar, né? Porque a fenomenologia é um livro muito difícil, né? Trechos ou outros a gente é capaz de comentar, mas muitas vezes a gente tem problemas. E aí demanda um estudo sério de muitos anos. Né? Nem no meu curto tempo de vida, eu não consigo trazer para vocês uma análise completa, boa da fenomenologia do espírito. Eu não vou ficar de picaretagem aqui com vocês, falando de livro que realmente demanda muitos anos de estudo ainda para compreender. Então, venho trazer para vocês um livro mais singelo, que é um convite a conhecer o Hegel, que é compreender Hegel, né? Francisco Pereira Nóbrega. Então, um livro aí que tem que ser, né, um livro introdutório para nos ajudar a pensar questões fundamentais aí da geografia e da filosofia. Muito bem, esse livro ele se inicia com um prólogo, né, explicando um pouco a vida, como foi essa vida do Hegel, né? Enfim, é um prólogo muito curtinho. Eu achei que a gente poderia passar, né? Um prólogo que talvez nos contextualizasse um pouco a vida do Hegel, mas daqui eu acredito que não seja indispensável para que a gente possa fazer uma análise. Mas é importante salientar, Hegel, filósofo prussiano, né? Ele está escrevendo os seus livros ali no século XVIII, né? Século XIX, então final do XVIII, início do XIX, está naquele contexto ali do florescimento de uma filosofia alemã, está muito relacionado ao pensamento, inclusive teológico, né? Inclusive ele escreveu A Vida de Jesus, né? 1795. E na verdade Hegel não teve muitas publicações. É até interessante que o filósofo Vladimir Safatli uma vez comentou: parece que
Hegel, se tivesse um currículo Lattes, seria uma vergonha, né? Ele não teve muitas publicações. É claro, teve mais publicação de livro do que a maioria dos professores universitários que a gente tem aí, né? Na USP é uma coisa assim terrível. A maioria dos professores de geografia não tem um livro publicado, mas tudo bem. Esse é um dos sintomas que depois a gente conversa. É, Igual alguns livros, Ciência da Lógica, A Fenomenologia do Espírito é o mais clássico, publicou enciclopédia. Então, alguns livros publicados, mas assim, o que ficou clássico, mais basilar assim do seu pensamento, foi de fato a fenomenologia do espírito. De modo que o que eu vou trazer aqui para vocês não é inclusive um debate sobre Hegel da fenomenologia do espírito, mas das suas ideias gerais, né, que podem ser encontradas distribuídas ao longo de sua obra inteira. Então, como nós faremos essa análise? Por leitura estrutural, que falta também muito na geografia, né? Na filosofia a gente já está acostumado, mas na geografia falta muito uma leitura estrutural. Isso faz com que a gente faça interpretações arbitrárias, né? Que muitas vezes a gente se perca no conteúdo, que a gente não leve em consideração necessariamente aquelas referências, que a gente não se atente à linguagem, que a gente passe batido. Então é algo que falta muito, mas vamos então proceder dessa forma. Então, a primeira parte do livro se chama A Razão e seus Atributos, e aí ele começa aqui com causa e razão. Então eu pretendo ir com vocês aqui pelo menos até o tópico 2, e depois a gente pode continuar nessa série de leituras sobre Hegel. Então vamos lá. A razão e seus atributos. 1. Causa e razão. Vamos entender o que o pensador está querendo dizer aqui. Nem todos os filósofos pretenderam fazer sistema filosófico. De fato, um sistema se pretende explicar tudo concatenadamente, de modo a se ter uma visão coerente, global de toda a realidade, a partir de determinados princípios. Né? Então, aqui entra muita questão do sistema, inclusive a ideia de sistema é uma ideia que o Milton trabalhou muito. E que algumas vezes eu já comentei com vocês aqui no canal, em algum momento mais oportuno posso trazer um vídeo mais específico sobre isso. Mas para ser um sistema, tudo precisa estar concatenado, tudo precisa estar em relação, certo? Você precisa ter uma linha explicatória, princípios explicatórios, que sejam capazes de explicar a totalidade daquilo que você considera. Então, o sistema ele pretende explicar o todo. Por isso, ele tem esses princípios básicos. E de modo que esses elementos considerados nessa totalidade, e aqui o Hegel está tentando explicar a totalidade, o universo, esses elementos estão sempre um em relação aos outros, certo? De modo que há um elemento comum que os une, né? Há um elemento comum que os explique. Porque quando a gente olha o mundo, ele parece uma coisa totalmente, né? Qual é a relação entre o livro da estante e a estante? Qual é a relação entre os minerais da estante e a luminária aqui ao fundo? Qual é a relação do copo e da mesa? Certo? Então, um sistema pretende explicar essa relação do todo. Qual é a relação entre eu e o copo, entre eu e a água, e aí vai. Então, o sistema, principalmente o sistema hegeliano, há várias teorias, abordagens da teoria do sistema, mas a gente pensando aqui segundo Hegel, ele pretende fazer isso. Eu quero saber como tudo isso tem relação uma coisa com a outra. Por que que isso está em relação àquilo, aquilo outro, aquilo lá, certo? Então lá, a filosofia de Hegel é um sistema e tem toda essa ambição mental, certo? Então ele tem essa ambição de falar, olha, eu quero explicar a totalidade do que eu observo. Ele tem essa ambição, que é uma ambição difícil, hein? Não pense que seja fácil. Por isso, hermética. Hermética em qual sentido? Tem uma linguagem. Eu preciso de uma linguagem para entender esse pensador. Eu preciso saber os seus conceitos. Quando Hegel fala de espírito, ele está falando de uma coisa. Quando outro pensador fala de espírito, é outra coisa. Por isso, os dicionários aqui são sempre indispensáveis. A gente precisa entender fazer essa atividade hermenêutica, de tentar compreender o que está sendo dito ao longo do texto. Então, a filosofia de Hegel é um sistema e tem toda esta ambição mental. Mas antes de se dizerem os princípios sobre os quais repousa toda a sua explicação exaustiva do universo, há uma questão preliminar. O que é mesmo explicar o universo? Ou seja, o que é explicar o universo?
O que eu estou fazendo quando eu digo que vou explicar o universo? Ou seja, há duas respostas possíveis. Uma, explicar é dizer a causa. Dois, explicar é dizer a razão. Daí a gente já separa duas maneiras de proceder segundo o pensamento: causa e razão. Então, uma coisa é a causa, outra coisa é a razão. Pode ser que a maioria das pessoas hoje está muito acostumada a pensar uma razão segundo as causas, misturar essas coisas. Mas como a gente vai ver ao longo das nossas discussões aqui, Hegel separa essas duas coisas. Uma coisa é causa, outra coisa é razão. Justamente porque ele também é um idealista. E sendo um idealista, a lógica ela tem um método de proceder que é diferente do método cronológico, certo? Crono, tempo, certo? Então, cronológico. O que vem, o que precede, antecede, que pressupõe o tempo, certo? Então, é um encadeamento no tempo. Então, causa e razão. Uma é cronológica, outra é lógica. Muito bem. Então, embora não se entenda de imediata a diferença entre causa e razão, e saberemos logo abaixo, se percebe que estamos numa primeira encruzilhada do pensamento filosófico que determina rumos completamente diferentes, talvez opostos de explicação da realidade, e de fato é. A explicação por causa é uma explicação realista. Muito bem, explicação realista, explicação que pretende, então, observar os fenômenos de acordo com o conceito de real. O conceito de real, talvez antecipando um pouco aqui, mas o conceito de real ele vai ser pensado como real é o que se manifesta como individual, ou seja, o que eu consigo ver individualizado e que tem uma dimensão concreta. E quando a gente fala de concreto, é, mais à frente vamos ver. Concreto não quer dizer aquilo que eu consigo tocar, certo? O concreto é um desdobramento do abstrato. Mais à frente a gente vê melhor essa definição, certo? Então, continuamos lá, e de fato é a explicação por causa, uma explicação realista, a explicação por razão é uma explicação idealista, certo? Ou seja, daí mesmo que eu disse, a razão ela vem desse pensamento idealista, e Hegel, ele é um idealista. Tem vários tipos de idealismo, certo? E aí também entra outras problemáticas, mas tudo bem, vamos ficar com a ideia do que é esse idealismo, por enquanto em suspenso, para usar também mais um conceito hegeliano, vamos deixar em suspenso essa ideia do que é idealismo, porque mais à frente a gente retoma ela. Vamos por agora só se preocupar com o que é causa e razão. Inclusive, isso é um grande problema da leitura, de você entender alguns autores. Eu deixo aqui essa primeira observação. Muitas vezes, para entender uma dimensão do seu pensamento, eu preciso de um outro pedaço do seu pensamento. Mas para entender esse outro pedaço, eu preciso dessa dimensão anterior, de modo que, no início, o estranhamento é inevitável. Porque sempre que eu tentar entender o seu pensamento por um lado, vai ter coisa faltando. Na medida em que eu li isso daqui, estranhei, li o outro, e aquilo completa e resolve o que eu estranhei lá atrás, as coisas vão se encadeando. E entender filosofia é um pouco sofrer com isso, seja o filósofo que for, certo? Então, tem um conceito, mas tudo bem, esse conceito ele demanda o entendimento do que ele entende por exemplo, concreto ou real em outro momento. Mas, por enquanto, vamos com calma, vamos só pensar o que é causa e razão e como esses são os métodos de proceder. Depois ele vai para o tópico 2. Explicar o universo não é dizer-lhe as causas, certo? Então, causa e razão, duas coisas diferentes. Então, para o Hegel, explicar o universo não é dizer a causa, mas a razão do universo. Eu me pergunto, por que um terremoto? Ó, bem geográfico já. E a resposta virá por causa da constituição interna de nosso planeta. A explicação, evidentemente, seria mais ampla e mais complexa. Sabemos, né? Nós geógrafos sabemos. Mas me leva a uma segunda questão. E por que nosso planeta é hoje assim? Por que nosso planeta chegou a ser como ele é? Imediatamente remontamos a um passado da Terra que, através de outros porquês, de outras perguntas, se perde em todo o passado do sistema solar, das galáxias, do universo inteiro. Ou seja,
tem terremoto, tudo bem. Mas por que que a Terra é assim? Por que que a Terra tem terremotos? Tá? Porque tem a sua constituição interna. Mas por que que tem a constituição interna? Ah, porque ela se formou ali há 4,56 bilhões de anos, junto com o sistema solar. Ah, como o sistema solar se formou? Por uma acreção de gases e poeiras estelares. Ah, tudo bem, de onde vem esses gases? Você vai voltando, né? Sistema solar, galáxia, você volta para o universo, você está lá no fundo, no finalzinho, você chega no Big Bang. E aí, o que que antecede o Big Bang? Esse tipo de questão, de pergunta, é uma pergunta pelas causas. E o Hegel, conforme vamos ver aqui, o Hegel ele vai dizer que isso é uma maneira, uma razão falsa. Né? A razão pela causa é falsa, porque ela nunca explica de fato o que eu estou observando. Ela sempre demanda uma causa anterior que a explique. Então, para eu explicar o planeta, eu tenho que explicar o sistema solar, para explicar o sistema solar a galáxia, para explicar a galáxia o universo, para explicar o universo o Big Bang. E aí a gente chega no final. Existiria uma causa que seria a causa de si mesmo? É essa questão que vamos colocar aqui, certo? Estamos dando uma explicação através de causas, e desta via discordará Hegel por duas razões. Primeiro, porque ele nada está sendo, porque vamos de volta. E desta via discordará Hegel por duas razões. Primeiro, porque diria ele, nada está sendo realmente explicado. Cada causa leva a outra causa que, por sua vez, pede explicação. Então eu explico uma causa, uma outra causa, e nunca explico nada. Quem explica a segunda causa? A terceira. E quem explica a terceira? Sempre resta uma causa exigindo explicação, causa e efeito. As causas são efeitos sempre de outras causas, e o universo ele se coordena nesse sentido. De fato, não estamos explicando. Estamos adiando a explicação. Há um certo momento, para se pôr ponto final a esta caminhada sem explicações, se tem de falar em uma causa que seja causa de si própria. E aí, como a gente fala, né? Por exemplo, a questão que surge muito. Os alunos, quando a gente dá aula de astronomia, sempre perguntam: o que que veio antes do Big Bang? E aí? O Big Bang é a causa de si mesmo? Talvez a gente respondesse melhor a questão do Big Bang por um argumento lógico e não por um argumento de causa, certo? Não cronológico. Pela lógica e não pela cronologia. Não, não por um argumento cronológico. Há um certo ponto para se pôr final a esta caminhada, sem explicações, se tem de falar em uma causa que seja causa de si própria. E uma causa de si parece absurda. Se eu perguntar quem é a mãe de Maria e me disserem Joana, me pergunto, e a de Joana? Pode chegar a um final de série em que alguém se diga mãe de si própria? Então, quer dizer, minha mãe, tem uma mãe, tem uma mãe, tem uma... mas e quem que foi a primeira mãe? Ela se gerou? Né? Tudo bem, tem a teoria da evolução, beleza. A gente volta para o primeiro ser vivo. O que gerou a vida? E a pergunta é, vamos reparar como as perguntas, como esse modo de interpretação pelas causas, ele sempre deixa em aberto o princípio, o que é a causa de si. Por exemplo, o que é a causa da vida? Qual é a causa do primeiro ser vivo? Ele é a causa de si mesmo? Claro, hoje a gente já tem discussões. Ah, tudo bem, veio da matéria inorgânica, né? A síntese de proteínas, de um momento, né? A formação das primeiras proteínas poderia ter vindo de compostos químicos, que, enfim. E aí, da onde veio a matéria inorgânica? A gente volta para o Big Bang de novo. Quer dizer, a origem nunca é explicada. Não quer dizer que o pensamento por causa e efeito não seja interessante, ele explica muita coisa, né? Mas ele tem um limite epistemológico, tem um limite lógico. Mais do que epistemológico, um limite lógico, vai até aqui. Né? Muito bem. Há uma outra razão para se rejeitar a via causal. Quando digo que B é causa de A, digo que isto assim de fato acontece. Mas não vejo necessidade absoluta de assim acontecer. Então, lá, há uma outra razão para se rejeitar a via da causa. Então, qual é essa razão pela qual eu posso rejeitar essa ideia de causa? Quando eu digo que B é causa de A, então que B surgiria de A, digo que isto assim de fato acontece. Mas não vejo necessidade absoluta de assim acontecer. Esse conceito, né, necessidade, isso é muito importante para a filosofia, né? Vamos lembrar que para a lógica, né, para a gente pensar a lógica, é muito importante. Vamos pegar lá o Kant, quando ele fala da crítica da razão pura. Para ser lógico, precisa ser, então, necessariamente lógico. Tem que ser assim, não pode ser de outra forma. Depende
independendo do espaço ou tempo, é assim, não poderia ser de outra forma. Então, 1 mais 1 é 2. Aí já tem discussões também, mas tudo bem, 1 mais 1 é 2. É necessariamente lógico. Somas internas de um triângulo são iguais a dois ângulos retos, 180 graus. Necessariamente lógico. E universal. Independe do tempo ou do espaço. É assim, não pode ser diferente, dado o seu tempo e dado o seu espaço. Então, essa ideia de necessidade é muito importante para a filosofia. Historicamente, filosofia, quando ela vai explicar o desenrolar dos conceitos, dos fenômenos, ela está perguntando a necessidade desse desenrolar. Isso é lógica, né? Tem necessidade de ser assim? Quando eu digo que B é a causa de A, nada me justifica que tem necessidade de ser assim. Eu só estou dizendo que B é a causa de A. Não estou dizendo que vai ser sempre assim, certo? O fogo é a causa do incêndio. De fato, assim acontece. Mas não vejo nenhum absurdo do oposto, um fogo que não queime. Né? Porque aqui parte de uma lógica empírica, é o que eu observo. Há um certo ceticismo, não? Quer dizer, eu sempre vi o fogo queimar, mas o que me garante que não existe um fogo que não queime? Talvez o conceito de fogo não se aplique a um fogo que não queime, fogo já necessariamente liberação de energia, não sei, não é? Mas vamos relembrar um outro filósofo, David Hume. Ele dizia: nada me garante que o sol vai nascer amanhã. Nada me garante. Eu sei que ele vai nascer porque a minha experiência cotidiana me mostrou, bom, acordei e o sol nasceu. Mas o que me garante que amanhã o mesmo acontecerá? E ele está errado. Porque existem zonas, nós como bons geógrafos sabemos que no Círculo Polar, Ártico e Antártico, a gente tem meses de escuridão. Então imagina, né, um grupo nômade, né, que se está se deslocando ali pela Europa, de repente chega lá no norte da Noruega, né, empurrado pela necessidade de encontrar novos recursos, chega lá no Círculo Polar Ártico. De repente, o sol não nasceu. Quer dizer, minha experiência cotidiana era o sol de dia, lua de noite, às vezes a lua não aparece. Beleza, mas eu sei que uma hora o sol aparece. De repente, o negócio fala, pô, tá demorando. Então, nem sempre a minha experiência cotidiana, vamos pensar, alguém que sempre tivesse vivido no Equador jamais suspeitaria, na linha do Equador, nem existia, mas onde hoje é a linha do Equador, jamais suspeitaria que o sol poderia não nascer amanhã. E, de fato, isso ocorre, certo? Então, aqui há alguns princípios importantes para a gente pensar. Mas veja o absurdo do oposto quando digo que 1 e 1 são 2. Né? Quer dizer, não posso dizer o contrário, 1 e 1 são 2. No primeiro caso do fogo, constato um fato que sempre assim se verificou, mas nada me convence de que assim necessariamente deva acontecer. Eu sou um exemplo um pouco absurdo aqui, né? Porque a gente não tem, nunca viu essa ideia de um fogo que não queime. Por isso eu trago essa ideia, mas assim, quer dizer, ele ocorre pela experiência, não quer dizer que não possa ocorrer de outra forma. Mas por isso eu trago a questão do sol para a gente ter uma melhoria nessa ideia que o autor está querendo colocar aqui, né? Então, no primeiro caso, o do fogo, constato um fato que sempre assim se verificou, mas nada me convence de que assim necessariamente deve acontecer. No segundo caso, o da soma, vejo claramente seria absurdo essa soma ser mais ou menos de 2. Entram questões aqui, por exemplo, uma gota mais uma gota é uma gota grande. Né? Então, 1 mais 1 pode ser 2, mas aqui é claro, ele está pressupondo soma de número. Né? Em outros sistemas, onde a referência não seja um número, pode ser que 1 mais 1 seja 1. Né? Mas nesse sistema aqui, a gente está pensando na matemática, dentro de um sistema numérico, 1 mais 1 é 2. Né? Aqui não, a gente soma número. Né? Então, no primeiro caso, temos uma explicação causal. No segundo, uma racional. Então, olha só, no primeiro caso, dizemos que os fatos sempre assim acontecem, sem enxergar uma necessidade de assim acontecerem. Então, a explicação causal, ela não explica a necessidade, ela não apresenta necessidade. Então, lá no primeiro caso, dizemos que os fatos sempre assim acontecem sem enxergar uma necessidade de que assim aconteça. Então, por que que o fogo queima? Qual é a necessidade? Né? Então, não tem uma explicação pela necessidade. O que o Hegel está tentando fazer é construir justamente essa noção de necessidade. Então, é isso que ele vai construir ao longo do seu pensamento. Qual é a necessidade de que, desde o princípio do universo, o que estava ali
como necessário ao desdobramento, né, de toda a série, né, que ele chama movimento descendente, ascendente, toda a série de acontecimentos dessa tríade dialética, tese, antítese e síntese, né? Qual a necessidade desse desenvolver, desse movimento descendente, esse movimento ascendente, não é? Então, no segundo caso, nos encontramos diante de uma necessidade absoluta, incontrolável. Quer dizer, no primeiro caso eu não tenho 100% de certeza. É isso que ele está dizendo. Pela via da causa, eu nunca vou ter 100% de certeza de nada. Eu só verifico, pela experiência, uma recorrência de algo. Mas pela via lógica da razão, eu posso afirmar com 100% de certeza que 1 mais 1 é 2. E que, portanto, é um conhecimento exato, por isso ciências exatas, né? Não por acaso muitos filósofos vão atribuir à matemática essa questão divina, 1 mais 1 é 2 e é 100% certo isso, né? É uma necessidade lógica da razão. Necessidade lógica, quer dizer, a necessidade lógica e a necessidade cronológica, né? Quando eu falo de necessidade lógica, eu estou dizendo necessariamente lógico. É assim e não poderia ser diferente. E universal, em qualquer tempo e espaço, 1 mais 1 é 2. Aqui, ou nos confins do universo, 1 mais 1 será 2. Certo? A via causal, nada me garante que, a não ser a nossa observação, que é muito restrita, mas nada vai me garantir que as leis da física sejam sempre as mesmas em todos os lugares. Afinal de contas, a gente ainda não viu todos os lugares. Todos que a gente viu se aplicou. Mas será que existe algum lugar em que essas leis não funcionem? Ela não tem, então, essa validade, essa necessidade absoluta e não é universal. Porque eu não posso afirmar isso, certo? Terceiro ponto seria explicar o universo é dizer-lhe a razão. Isso a gente continua, como já fiz uma introdução. Para próximos vídeos a gente faz aqui essa discussão do reio, né? Então, explicar o universo é dizer-lhe a razão. Só explico segundo uma discussão lógica pela razão e não uma explicação realista, causal. O idealismo, segundo Hegel, seria a explicação, né? Garantiria, pela noção de razão, a explicação do universo. Bom, pessoal, ficamos por aqui hoje. Deixe aí suas impressões, seus comentários, suas discussões, suas críticas, seus ódios, o que vocês quiserem. Vocês são livres. Enforquem-se na corda da liberdade. Então, até uma próxima e tudo de bom aí para vocês.